Olá! Pegue sua pipoca e cachorro-quente, pois estamos preparando o espetáculo do século. Vamos comparar antigos monstros aquáticos em várias categorias e, em seguida, colocá-los um contra o outro em um duelo para ver quem é o verdadeiro rei das águas. O competidor da esquerda dispensa apresentações. O Alpha, o chefe, a lenda que viveu em nosso planeta 3,6 milhões de anos atrás. Ele ainda é o herói de mitos e lendas e um pesadelo para os pescadores de todo o mundo. Batam palmas para Meg, o megalodonte. No canto direito, Sarcosuchus, também conhecido como Sark. Ele é o ancestral dos crocodilos de hoje e um verdadeiro vovô comparado com o Meg. Ele viveu cerca de 120 milhões de anos atrás e viu os dinossauros virem e irem. Eles eram até seu café da manhã às vezes. Ele viveu onde hoje é o Saara. Na época, não havia deserto e o mundo parecia totalmente diferente. Embora esse crocodilo não seja tão famoso quanto o Meg, ele ainda não tem medo de enfrentar o tubarão gigante. Primeiro round, tamanho. Como os únicos restos do megalodonte são dentes e vértebras, seu verdadeiro tamanho permanece um mistério. Mas se compararmos seus restos mortais com os corpos de tubarões modernos, teremos um incrível tamanho de 15 metros. É como um ônibus e meio. Mas aposto que você não gostaria de dar uma volta nesse tipo de transporte. Somente a barbatana do Meg é do tamanho de um adulto. Esse antigo monstro continua sendo o maior tubarão que já existiu. O maior tubarão branco já medido tinha 5 metros de comprimento, o que é menos da metade. Agora é a vez do Sark. Até recentemente, só tínhamos os dentes desse antigo crocodilo, mas os cientistas descobriram alguns novos vestígios e foram capazes de descobrir o quão grande ele realmente era. O Sark era tão comprido quanto uma limusine, cerca de 9 metros. O maior crocodilo já medido foi um crocodilo de água salgada, apenas 6 metros. A cabeça do Sark tinha 1,5 metros de comprimento. Isso é quase uma pessoa inteira. E sua boca tinha uma ponta especial em forma de massa. Mas mesmo assim, ele ainda tem apenas metade do comprimento do Meg. Assim, o tubarão ancestral vence essa rodada. E o primeiro ponto vai para Meg. 1-0. A próxima categoria é o peso. Vamos começar com o candidato no canto direito. Os maiores crocodilos modernos pesam cerca de 1 tonelada. Sark chegava a até 4 toneladas. Isso é igual a 2 helicópteros pesados. Seu peso e tamanho permitiam que o Sark fosse o rei dos antigos rios. Mas ele é praticamente um palito de dentes em comparação com o Meg. Você precisaria de um conjunto bastante robusto de balanças de banheiro para pesar o peso pesado do canto esquerdo. Uma vez totalmente crescido, um megalodonte pesava entre 30 a 60 toneladas. Isso é muito! Um helicóptero de carga pode levantar 9 toneladas. Seriam necessários cerca de 5 deles para erguer o Meg com segurança. O tubarão mais pesado hoje em dia, o tubarão branco, chega a míseros 1.600 quilos. O Meg vence o segundo round e o tubarão gigante ganha outro ponto. 2-0. Seguindo, a próxima categoria é agilidade. Podemos supor que Sark poderia atingir a mesma velocidade que a maioria dos crocodilos modernos. Na água, estamos falando de 30 km por hora. Isso é cerca de 3 vezes mais rápido do que o nadador humano mais veloz. Sua velocidade vem principalmente da cauda longa e musculosa. É um dos músculos mais fortes do seu corpo e lhe dá velocidade e agilidade. Mas o Sark não se limitava ao mundo da água, ele também gostava de se mover em terra. Como os grandes crocodilos modernos, ele provavelmente poderia alcançar uma velocidade de até 30 km por hora, o que permitia que ele fosse atrás de outros animais, não apenas peixes. Ele também apreciava lagartos grandes e até pequenos dinossauros. E quanto ao Meg, é difícil mover uma máquina muscular tão grande. Sua velocidade máxima era de cerca de 15 km por hora. Isso permitia que ele alcançasse baleias e peixes menores. Ele se sentia muito bem consigo mesmo, mas 15 km por hora não é tanto. Os tubarões brancos modernos podem chegar a 55 km por hora, 3 vezes mais do que o Meg. Portanto, nosso tubarão gigante parecia mais um caminhão do que uma Ferrari. Lento para acelerar, lento para frear e extremamente ineficiente nas curvas. Se o Meg quisesse participar de uma corrida de 100 metros, provavelmente levaria cerca de 50 segundos. O recorde mundial humano é de pouco menos de 47 segundos. Mas isso é em uma piscina onde você tem que fazer uma meia volta. Não há como o Meg fazer isso.
Parece que o Meg perdeu um pouco de terreno para o ágil crocodilo, e o nosso monstro do rio finalmente está no placar. 2-1 em favor do Meg. Ok, próxima rodada. Que tal chamá-la de ferramentas para comer? Claro, a principal ferramenta do Meg são seus dentes. Megalodonte significa grande dente. Ele tinha os maiores dentes já registrados, 5 fileiras de dentes, 250 no total. Os maiores tinham mais de 20 centímetros de comprimento e é melhor acreditar que eram todos afiados. Isso é definitivamente o suficiente para morder um sofá de couro resistente, sabe o que eu quero dizer? Então, se você visse um megalodonte sorrindo pra você, bem, esse provavelmente seria o último sorriso que você veria. E sua mandíbula era incrível. Você poderia entrar com um carro na boca dele ou deitar lá com espaço de sobra. A força da sua mordida era tanta que poderia facilmente dobrar o metal. Baleias, golfinhos, peixes, barcos de pesca. Acabou. Os dentes do Sark são um pouco diferentes, mas não menos impressionantes e poderosos do que os do maior tubarão de todos os tempos. Ele tinha 70 dentes em cima e 62 embaixo. A forma deles permitia que ele pegasse seu almoço e nunca mais o largasse. Os crocodilos em geral têm uma das mordidas mais fortes de todas as espécies, e essa é a sua principal superpotência. Mas não se esqueça da cauda. A do Sark era tão pesada e forte que seria como ser atropelado por uma motocicleta. Esse tipo de versatilidade dá ao Sark mais um ponto. Estamos todos empatados em 2-2. Rodada bônus. Prêmio de simpatia do público. Se o Megalodonte estivesse por perto hoje, ele definitivamente moraria em Hollywood, fazendo filmes, programas de TV, comerciais. E ele sempre parece ser o vilão. Ele também é o herói, ou o anti-herói, de inúmeras histórias assustadoras contadas por pescadores de todo o mundo. Muitas pessoas até acreditam que ele ainda esteja nadando por aí em algum lugar e se escondendo de nós em águas profundas, como a Fossa das Marianas. Mas o Megalodonte precisa de muita comida para alimentar um corpo tão grande, portanto, teria que continuar vindo à superfície para encontrar o suficiente para comer. E lá se foi o mito. E o Sark? Ele é mais um artista indie. Não faz muito o tipo de Hollywood, mas como todos os crocodilos, ele coloca medo em qualquer pessoa que more perto de um rio. Os crocodilos adoram um lanche noturno, então muitas pessoas têm até medo de sair de casa após o pôr do sol. E os moradores às vezes encontram crocodilos em seus quintais. Imagine encontrar o Sark no seu novo deck. Vamos dar ao Sark essa rodada, e ele assumiu a liderança. 3-2. Ok, a rodada final tem a ver com o fator X, habilidades de combate. O Meg ainda segura a coroa do animal mais perigoso que já se encontrou em mar aberto. E isso graças à sua inteligência e estratégia. Podemos descobrir as táticas do Meg olhando para outros animais daquela época. Muitos ossos de baleia antigos têm arranhões dos dentes de megalodontes. Parece que ele sabia onde eram os pontos mais fracos de vários animais, então ele sabia onde dar a primeira mordida. Ele parecia apreciar um pequeno aperitivo de barbatana antes de cada refeição. Às vezes, os cutucava primeiro. Eles não podiam nadar para longe depois desse tipo de impacto, e então era chegada a hora do prato principal. Sark pode parecer mais fraco, mas é cheio de surpresas. Ele é rápido e ágil, então pode facilmente alcançar até mesmo os mamíferos mais rápidos que vieram beber um pouco da água do rio. E quando ele morde, nunca mais solta. Mas os cientistas dizem que Sark provavelmente não poderia fazer todos aqueles movimentos de luta livre incríveis que os crocodilos de hoje adoram fazer. Ele não conseguia rolar, segurando o almoço entre os dentes. A estrutura de sua cabeça simplesmente não permitia que fizesse isso. Mas mesmo assim, ele quase sempre saiu por cima. É difícil um crocodilo passar fome. O Sark teve uma boa rodada, mas temos que dar essa para o Meg. Ele é simplesmente incrível. E estamos todos na mesma de novo. 3-3. Bem, é hora do grande confronto cara a cara. A arena, o lugar onde o poderoso rio encontra o vasto oceano. Sark é ótimo em se esconder e espreitar as pessoas, então ele acerta de primeira. Meg tenta se esquivar, mas o antigo crocodilo já encontrou uma barbatana saborosa. Infelizmente, os dentes do Sark são um pouco curtos demais para causar o menor dano ao grande velho Meg. Ele se liberta e empurra o crocodilo com seu corpo poderoso. O Sark parece atordoado, e Meg vê sua chance de dar meia volta e acabar com ele. Ele ganha velocidade e... tudo acaba com uma única mordida. KO.
O Meg defendeu seu título e continua sendo o campeão indiscutível do mundo. Quem será o próximo a desafiá-lo?